Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A estrada que cortava as montanhas do sul de Minas Gerais serpenteava entre morros cobertos de cafezais que brilhavam sob o sol intenso da manhã. Era início de maio e a colheita estava próxima. Os grãos vermelhos pendiam pesados nos galhos, prometendo mais uma safra generosa para as fazendas da região de Varginha. Entre essas propriedades, destacava-se a fazenda Santa Clara, conhecida não apenas pela qualidade excepcional de seu café, mas também pela imponência de sua sede, uma construção colonial restaurada com esmero, que mesclava tradição e luxo de forma harmoniosa. A casa principal, pintada de branco com detalhes em madeira escura, tinha varandas amplas sustentadas por colunas torneadas, janelas altas com venezianas azul colonial e um jardim frontal onde floriam azaleias, jasmins e hortênsias. Os pisos internos eram de tábuas largas enceradas que refletiam a luz natural que entrava generosamente pelas janelas. Lustres de cristal pendiam dos tetos com sancas trabalhadas, e móveis antigos conviviam com peças modernas de design arrojado. Era uma residência que respirava a história, mas também ostentação. Naquela manhã de segunda-feira, Sebastiana acordou antes do amanhecer como sempre fazia. Aos 42 anos, ela trabalhava como babá e cuidadora na fazenda Santa Clara havia quase um ano. Sua rotina começava cedo porque a menina, sob seus cuidados, precisava de atenção especial desde as primeiras horas do dia. Sebastiana vestiu seu uniforme simples, azul marinho com detalhes brancos, prendeu os cabelos castanhos com fios grisalhos em um coque prático e desceu as escadas de madeira que levavam ao segundo andar, onde ficavam os quartos da família. O quarto da pequena Alice ficava ao fundo do corredor, um cômodo espaçoso decorado com papel, de parede em tons de rosa suave e lilás, repleto de brinquedos importados que ocupavam prateleiras inteiras. Bonecas de porcelana, pelúcias gigantes, casinhas de boneca em miniatura, jogos educativos ainda lacrados. Tudo ali parecia perfeito demais, quase intocado, como um cenário montado para fotografia. E era exatamente essa a impressão que Sebastiana tinha. Aquele quarto era mais vitrine do que refúgio de criança. Alice tinha 4 anos e enfrentava uma condição congênita que afetava sua mobilidade. Nascera com uma malformação na coluna que comprometia suas pernas, exigindo o uso constante de muletas adaptadas para sua idade. Eram muletas coloridas, enfeitadas com adesivos de borboletas e estrelas, mas que não disfarçavam a dificuldade real da menina para se locomover. Apesar das limitações físicas, Alice era uma criança de espírito doce, olhos castanhos enormes e expressivos, cabelos castanhos claros que caíam em cachos naturais até os ombros, e um sorriso tímido que aparecia raramente, mas que iluminava qualquer ambiente quando surgia. Sebastiana abriu a porta devagar, tentando não fazer barulho. A luz fraca do amanhecer começava a entrar pela janela entreaberta, e ela viu a menina ainda dormindo, encolhida sob o edredom rosa. Alice sempre dormia de lado, abraçada a um ursinho de pelúcia desbotado, o único brinquedo que realmente parecia amado naquele quarto cheio de novidades. Sebastiana aproximou-se com cuidado, tocou levemente o ombro pequeno da criança e sussurrou com voz macia: "Alice, meu amor, chegou a hora de acordar. Vamos começar o dia com calma, tá bom?" A menina abriu os olhos lentamente, piscando várias vezes antes de focar o olhar em Sebastiana. Seus olhinhos estavam inchados, com olheiras profundas que não combinavam com sua idade. Sebastiana sentiu um aperto no peito, como sentia todas as manhãs. Aquela criança estava emagrecendo demais. Havia algo errado, algo que ela ainda não conseguia nomear completamente, mas que a inquietava cada vez mais. "Bom dia, tia Bá", murmurou Alice, usando o apelido carinhoso que criara para Sebastiana. "Bom dia, princesa. Dormiu bem?" Alice assentiu sem muita convicção, e Sebastiana percebeu que a menina parecia cansada, mesmo tendo dormido a noite inteira.
Ajudou-a a sentar na cama, arrumou as almofadas atrás das costas dela e foi buscar as muletas que ficavam apoiadas na mesinha de cabeceira. Vamos tomar banho e depois descer para o café da manhã. Hoje a cozinheira Dona Irma fez pão de queijo fresquinho. Você adora, não é? O rostinho de Alice se iluminou um pouco com a menção ao pão de queijo. Era um dos poucos alimentos que ela ainda demonstrava vontade de comer. Nos últimos meses, seu apetite havia diminuído drasticamente e Sebastiana precisava usar toda a sua criatividade e paciência para convencê-la a se alimentar adequadamente. Depois do banho morno que Sebastiana conduzia com cuidado para não machucar a coluna sensível da menina, elas desceram juntas até a cozinha. A Fazenda Santa Clara tinha uma equipe pequena de funcionários fixos. Além de Sebastiana, havia Dona Irma, a cozinheira de 60 anos que trabalhava ali desde os tempos do antigo proprietário, Josué o caseiro, e responsável pela manutenção geral da propriedade. Marinalva, a faxineira que vinha 3 vezes por semana, e 2 trabalhadores rurais que cuidavam dos cafezais e moravam em casas separadas dentro da fazenda. A cozinha era ampla, com armários de madeira maciça, fogão a lenha ainda em uso ao lado de um fogão moderno a gás e uma mesa grande de madeira onde os funcionários costumavam fazer suas refeições. Dona Irma estava justamente tirando a última fornada de pães de queijo quando Sebastiana e Alice entraram. "Ó, chegou a minha menina linda. Vem cá, meu amor, que a vovó Irma fez tudinho quentinho para você." Dona Irma tinha um jeito maternal com Alice, que destoava completamente da frieza que a menina recebia de sua madrasta. Ela colocou 3 pães de queijo dourados em um prato infantil decorado com desenhos de animais, serviu um copo de suco de laranja natural e sentou-se ao lado da criança, incentivando-a a comer. Alice comeu devagar, mastigando com esforço, como se até aquilo exigisse energia que ela não tinha. Sebastiana observava atenta, anotando mentalmente cada detalhe. A menina bebia o suco sem problemas, mas os pães de queijo pareciam pesados demais para ela. Conseguiu comer apenas 1,5 antes de empurrar o prato com delicadeza. "Não quero mais, tia-bá, tô cheia." Sebastiana não insistiu. Sabia que forçar não adiantaria. Limpou a boquinha de Alice com um guardanapo e perguntou se ela queria brincar um pouco no jardim. A menina acenou que sim, e elas saíram juntas pela porta dos fundos. O jardim lateral da casa era um espaço amplo e bem cuidado, com grama aparada, canteiros de flores e uma área sombreada sob uma mangueira centenária, onde ficavam bancos de madeira e uma mesinha pequena. Era ali que Alice passava, a maior parte das manhãs quando o tempo estava bom. Sebastiana acomodou a menina em um dos bancos, trouxe alguns livros de histórias ilustradas e sentou-se ao lado dela. Enquanto folheavam um livro sobre animais da fazenda, Sebastiana ouviu passos vindo da casa. Reconheceu imediatamente o tilintar de saltos altos contra o piso de madeira. Era Viviane, a segunda esposa de Henrique Tavares, o proprietário da Fazenda Santa Clara. Viviane tinha 29 anos, quase 20 a menos que Henrique. Era alta, magra, de cabelos longos e loiros, que ela mantinha sempre impecáveis com tratamentos caros em salões da capital. Suas roupas eram de marca, justas, modernas, combinando sempre com bolsas e sapatos que custavam mais do que Sebastiana ganhava em 6 meses. Mas o que mais chamava a atenção em Viviane não era sua aparência física, e sim a aura de frieza que a acompanhava. Seus olhos claros eram distantes, quase desprovidos de emoção genuína, e seu sorriso, quando aparecia, raramente alcançava o olhar. Viviane surgiu na varanda dos fundos, segurando o celular, como sempre. Estava com um vestido branco de alças finas, óculos escuros grandes cobrindo metade do rosto e uma expressão de impaciência mal disfarçada. "Sebastiana, preciso sair. Tenho reunião com a assessora de imprensa em Varginha. Vou almoçar fora também. Cuida direitinho da Alice e não deixa ela fazer bagunça." Sebastiana assentiu em silêncio. Viviane nem sequer olhou para a enteada. Não se aproximou, não deu bom dia, não fez um único gesto de carinho. Simplesmente virou-se e caminhou de volta para dentro da casa, os saltos ecoando no corredor até desaparecerem.
Alice não demonstrou nenhuma reação. Estava acostumada. Continuou folheando o livro como se nada tivesse acontecido, mas Sebastiana percebeu o jeito como os ombrinhos da menina se curvaram levemente, como se tentasse se fazer menor, invisível. Aquilo partiu o coração da babá. Sebastiana conhecia bem a história daquela família, porque Dona Irma, que trabalhava ali há décadas, havia lhe contado tudo logo nas primeiras semanas. Henrique Tavares era um homem trabalhador e honesto que herdara a fazenda do pai e a transformara em um dos negócios mais prósperos da região. Fora casado com Carolina, uma mulher doce e dedicada que morrera de complicações no parto ao dar à luz Alice. A perda devastara Henrique, que mergulhou no trabalho como forma de lidar com a dor, deixando a filha recém-nascida aos cuidados de enfermeiras e babás. Quando Alice completou 2 anos, Henrique conheceu Viviane em uma feira de negócios em Belo Horizonte. Ela trabalhava como modelo e influenciadora digital, tinha milhares de seguidores nas redes sociais e cultivava uma imagem de mulher moderna, bem-sucedida e inspiradora. Henrique, solitário e carente de companhia, apaixonou-se rapidamente. Viviane parecia perfeita, bonita, articulada, charmosa. Eles se casaram menos de 6 meses depois do primeiro encontro, em uma cerimônia luxuosa que virou notícia nos sites de fofoca da região. No início, Viviane até fingiu algum interesse por Alice. Publicava fotos com a menina nas redes sociais, legendas emocionadas sobre ser madrasta de coração. Mas logo a máscara começou a cair. Alice, com suas limitações físicas e necessidades especiais, não se encaixava na imagem perfeita que Viviane queria projetar. A criança exigia cuidados, atenção, paciência. E Viviane não tinha nada disso para oferecer. Com o passar dos meses, a indiferença se transformou em rejeição. Viviane passou a evitar a enteada, delegando tudo para Sebastiana. Reclamava quando Alice chorava, irritava-se quando a menina precisava de ajuda, demonstrava impaciência com as muletas, com as terapias, com tudo que tornasse a vida dela menos conveniente. Henrique, sempre ocupado com as demandas da fazenda e com viagens frequentes para fechar negócios de exportação, não percebia a gravidade da situação. Sebastiana, por outro lado, percebia tudo, e quanto mais observava, mais preocupada ficava. Naquela tarde, depois do almoço leve que Alice mal conseguiu comer, Sebastiana levou a menina para o quarto para o horário da soneca. Alice estava especialmente cansada, com os olhinhos pesados e o corpinho mole. Sebastiana a deitou com cuidado, cobriu-a com o lençol fino e ficou ali sentada na poltrona ao lado da cama, observando. A menina dormiu rapidamente, a respiração suave e regular. Sebastiana aproveitou o momento de tranquilidade para refletir sobre tudo o que vinha notando. Alice não era apenas uma criança com deficiência física. Havia algo mais acontecendo. Ela estava perdendo peso de forma alarmante. Suas olheiras eram profundas demais. Tinha episódios de tontura e sonolência excessiva. E sempre piorava depois que Viviane passava tempo sozinha com ela. Sebastiana não era médica, mas tinha experiência de vida. Antes de trabalhar como babá, passara anos trabalhando em uma farmácia pequena em sua cidade natal, Três Pontas, também na região cafeeira de Minas. Ali aprendera sobre medicamentos, interações, efeitos colaterais. Sabia reconhecer sintomas, identificar substâncias pelo cheiro e pela aparência. E, ultimamente, algo naquela casa não cheirava bem. Havia um detalhe que a incomodava particularmente. Viviane tinha o hábito de preparar pessoalmente um mingau especial para Alice no final da tarde, dizendo que era receita da nutricionista para ajudar a menina a ganhar peso. Era o único momento em que Viviane demonstrava algum interesse pela enteada. Ela mesma misturava os ingredientes na cozinha, aquecia no fogão e levava para o quarto de Alice, insistindo que a menina tomasse tudo. E era sempre depois desse mingau que Alice piorava. Ficava extremamente sonolenta, com a fala arrastada, os movimentos ainda mais lentos. Dormia. Por horas seguidas, acordava desorientada e fraca. Dona Irma já havia comentado sobre isso, dizendo que achava estranho um mingau derrubar tanto uma criança.
Mas ninguém tinha coragem de questionar Viviane abertamente. Sebastiana decidiu que precisava agir. Não podia continuar apenas observando enquanto Alice definhava diante de seus olhos. Precisava de provas, de algo concreto que pudesse mostrar para Henrique quando ele voltasse da viagem atual, que duraria mais 2 semanas. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Sebastiana desceu até a cozinha com uma lanterna pequena. A casa estava em silêncio, apenas o relógio da parede marcando os segundos com seu tic-tac monótono. Ela abriu cuidadosamente os armários, procurando pelo pote de ingredientes que Viviane usava para fazer o tal mingau especial. Encontrou-o na prateleira mais alta, no fundo, escondido atrás de latas de leite em pó e pacotes de aveia. Era um pote plástico comum, sem rótulo, com um pó fino e bege dentro. Sebastiana abriu, cheirou. Tinha um odor estranho, levemente amargo, que não combinava com aveia ou qualquer cereal comum. Fechou rapidamente o pote e colocou tudo de volta no lugar exato. Seu coração batia acelerado. Ela sabia que estava entrando em território perigoso. Viviane não era mulher de tolerar interferências. Era calculista, manipuladora, e Sebastiana suspeitava capaz de coisas terríveis para proteger seus interesses. Mas Alice era apenas uma criança doente, indefesa, que não tinha ninguém além de Sebastiana para protegê-la naquele momento. Subindo as escadas de volta para seu quarto, que ficava ao lado do de Alice, Sebastiana tomou uma decisão. Começaria a documentar tudo, cada sintoma, cada episódio estranho, cada vez que Alice piorasse depois do mingau. Guardaria provas, anotaria datas e horários. E se suas suspeitas se confirmassem, levaria tudo para Henrique assim que ele voltasse. Não seria fácil. Viviane era esperta, cuidadosa. Mas Sebastiana tinha algo que a madrasta não esperava: determinação maternal e uma coragem silenciosa, forjada em anos de vida difícil e superações. Na manhã seguinte, terça-feira, Sebastiana acordou ainda mais cedo. Antes mesmo de Alice despertar, desceu até a cozinha e preparou um café simples. Dona Irma ainda não havia chegado. Aproveitou a solidão para procurar por um caderno velho que guardava em sua bolsa. Era um caderno de capa dura azul, meio amassado, que ela usava para anotar receitas e lembretes. A partir daquele dia, ele teria uma nova função. Na primeira página, escreveu, com letra caprichada: Observações sobre Alice Tavares, fevereiro a maio de 2024. Começou a anotar tudo o que se lembrava das últimas semanas: as mudanças no comportamento de Alice, a perda de peso progressiva, os episódios de sonolência excessiva, as vezes em que Viviane preparava o mingau e insistia que a menina tomasse sozinha, trancando a porta do quarto por dentro, as manhãs em que Alice acordava confusa, com dificuldade para falar. Sebastiana também anotou suas próprias observações sobre Viviane, a forma como ela falava ao telefone quando achava que ninguém estava ouvindo, os comentários maldosos sobre Alice, chamando a menina de peso morto e erro da natureza, a obsessão com as redes sociais, checando constantemente os números de curtidas e seguidores, a frustração evidente por não conseguir postar mais fotos com a enteada, já que a aparência da menina estava cada vez pior. Tudo isso foi registrado com cuidado, data por data, hora por hora. Enquanto Sebastiana escrevia, ouviu passos no andar de cima. Alice estava acordando. Guardou rapidamente o caderno na bolsa e subiu para cuidar da menina. Mais um dia começava na fazenda Santa Clara, mas agora Sebastiana tinha um propósito claro. Ela seria os olhos, os ouvidos e a voz daquela criança que ninguém mais parecia enxergar. O dia transcorreu como os anteriores. Alice acordou cansada, comeu pouco no café da manhã, brincou sem entusiasmo no jardim. Viviane apareceu apenas no início da tarde, voltando de mais uma reunião em Varginha, embora Sebastiana desconfiasse que essas reuniões eram apenas desculpas para fugir das responsabilidades de casa. Por volta das 5 da tarde, como de costume, Viviane anunciou que ia preparar o mingau especial de Alice. Sebastiana sentiu o estômago apertar. Ofereceu-se para ajudar, mas Viviane recusou com rispidez.
Não precisa. Eu mesma faço. É receita específica da nutricionista. Você não vai saber preparar direito. Sebastiana recuou, mas ficou atenta. Posicionou-se discretamente no corredor, de onde podia observar a cozinha sem ser vista. Viu Viviane pegar o pote sem rótulo, despejar 2 colheres generosas do pó em uma caneca, adicionar leite quente e mexer vigorosamente. Depois pegou um frasco pequeno do bolso de sua bolsa de grife e pingou algumas gotas no mingau, mexendo novamente. O coração de Sebastiana disparou. Aquilo não era vitamina, não era suplemento. Era algo que Viviane escondia deliberadamente. Viviane levou a caneca fumegante até o quarto de Alice. Sebastiana esperou alguns minutos e, depois subiu também, ficando próxima à porta entreaberta. Ouviu a voz melosa de Viviane, tão diferente do tom frio que usava normalmente. Vem, Alice, toma tudo, tá? É para você ficar fortinha. Mamãe fez com todo carinho. Alice, sempre obediente, deve ter tomado. Sebastiana ouviu o barulho da caneca sendo pousada na mesinha, os passos de Viviane saindo do quarto. A madrasta passou por Sebastiana no corredor sem dizer nada, desceu as escadas e saiu pela porta da frente, provavelmente para mais uma sessão de fotos nos jardins da fazenda. Sebastiana entrou no quarto de Alice. A menina estava sentada, na cama, a caneca vazia ao lado. Seus olhinhos já começavam a ficar pesados. Te abato com muito sono. Eu sei, meu amor. Deita aqui que eu fico com você. Alice se deitou e, em menos de 5 minutos, estava profundamente adormecida. Sebastiana tocou a testa da menina. Estava quente demais. O pulso estava acelerado. A respiração, embora regular, parecia pesada. Sebastiana pegou a caneca vazia e a cheirou. Além do cheiro característico do mingau de aveia, havia outro odor. Sutil, levemente adocicado, mas com um fundo amargo. Era um cheiro que ela conhecia de seus tempos de farmácia. Cheiro de medicamento psicotrópico, do tipo usado para ansiedade e insônia. Seu sangue gelou. Viviane estava sedando a menina. Estava drogando uma criança de 4 anos com medicamentos controlados, e fazendo isso repetidamente, dia após dia, sob o pretexto de ajudá-la. Sebastiana lavou a caneca cuidadosamente na pia do banheiro do quarto de Alice, secou e guardou no lugar. Não podia deixar rastros de que suspeitava de algo. Precisava agir com inteligência. Viviane não podia descobrir que estava sendo observada. Voltou ao quarto, sentou-se na poltrona ao lado da cama e ficou ali, vigiando o sono pesado de Alice, enquanto sua mente trabalhava em velocidade máxima. Precisava de mais provas. Precisava entender a extensão do que estava acontecendo. E precisava proteger aquela criança até que Henrique voltasse. Mas faltavam ainda 13 dias para o retorno do patrão. 13 dias nos quais Alice continuaria vulnerável, à mercê de uma mulher que Sebastiana agora tinha certeza representava um perigo real. Naquela noite, depois que todos dormiram, Sebastiana voltou a escrever em seu caderno. Anotou tudo sobre o mingau, o cheiro, a reação de Alice, o frasco misterioso que Viviane escondia na bolsa. Escreveu também sobre a necessidade de descobrir o que exatamente havia naquele frasco. E então tomou outra decisão. No dia seguinte, quando Viviane saísse, ela procuraria aquele frasco. Precisava saber exatamente com o que estava lidando. Precisava ter certeza absoluta antes de acusar uma mulher rica e influente de algo tão grave, porque Sebastiana sabia que se estivesse errada perderia o emprego. Mas se estivesse certa e não agisse, Alice poderia perder muito mais do que isso. Poderia perder a vida, e Sebastiana não permitiria que isso acontecesse. Não enquanto houvesse fôlego em seu corpo e coragem em seu coração. A madrugada de quarta-feira chegou envolta em névoa espessa que cobria os cafezais como um lençol branco e silencioso. Sebastiana acordou às 5 da manhã, mesmo antes do despertador tocar, com o peso da missão que se impusera pressionando seu peito. Havia dormido mal, atormentada por pesadelos nos quais Alice desaparecia entre as brumas e ela corria desesperada sem conseguir alcançá-la. Vestiu-se rapidamente e desceu até a cozinha. Dona Irma ainda não havia chegado, o que lhe dava alguns minutos preciosos de solidão.
Preparou um café forte, sentou-se à mesa grande de madeira e abriu novamente seu caderno de anotações. Releu tudo o que havia escrito na véspera, confirmando mentalmente cada detalhe, cada observação. Não havia dúvida. Viviane estava fazendo algo terrível com Alice e Sebastiana precisava descobrir exatamente o que antes que fosse tarde demais. O plano para aquele dia era arriscado, mas necessário. Viviane tinha o hábito de sair todas as manhãs para a academia em Varginha, ficando fora por pelo menos 2 horas. Durante esse período, costumava deixar sua bolsa de grife pendurada no closet do quarto do casal. Era lá que ela guardava o frasco misterioso que Sebastiana vira na véspera. Precisava encontrá-lo e descobrir o que continha. Às 6h30, Sebastiana ouviu os passos de Alice no andar de cima. A menina já estava acordada, provavelmente ainda sonolenta e confusa pelos efeitos do mingau da tarde anterior. Subiu rapidamente para ajudá-la com a rotina matinal. Encontrou Alice sentada na cama, abraçada ao ursinho de pelúcia, com uma expressão distante no rostinho pálido. Seus olhos estavam inchados e avermelhados, como se tivesse chorado durante a noite. "Bom dia, princesa. Como você está se sentindo hoje?" "Tia Bá, tive um sonho ruim", murmurou a menina com voz fraca. "Sonhei que estava flutuando e não conseguia acordar." Sebastiana sentiu um nó na garganta. Aquilo não era sonho. Eram os efeitos dos sedativos que Viviane vinha administrando. Sentou-se na cama ao lado de Alice e a abraçou com carinho. "Foi só um sonho, meu amor. Pesadelos às vezes acontecem, mas a tia Bá está aqui com você. Sempre vou estar, tá bom?" Alice assentiu, aconchegando-se no abraço como uma criança que busca desesperadamente o calor e a segurança que não encontra em nenhum outro lugar daquela casa. Sebastiana a segurou por alguns minutos, fazendo carinho em seus cabelos, sussurrando palavras de conforto, tentando transmitir através do toque toda a proteção que aquela menina merecia e não recebia. Depois, do banho e do café da manhã, durante o qual Alice novamente comeu muito pouco, Sebastiana a levou para o jardim. O sol já havia dissipado a névoa matinal e o dia prometia ser quente. Acomodou a menina sob a sombra da mangueira, com livros de colorir e lápis de cor, e esperou. Às 8 em ponto, como um relógio suíço, Viviane apareceu na varanda dos fundos vestida para a academia. Roupa esportiva de marca, tênis importado, cabelo preso em um rabo de cavalo perfeito, maquiagem leve, mas impecável. Nem olhou para Alice. Apenas acenou vagamente na direção do jardim e anunciou que voltaria antes do almoço. Sebastiana esperou o som do carro de Viviane, se afastando pela estrada de terra. Contou mentalmente até 100, garantindo que a patroa realmente tinha ido embora. Então, com o coração disparado, virou-se para Alice. "Meu amor, a tia Bá precisa entrar rapidinho na casa para pegar uma coisa, tá bom? Você fica aqui quietinha colorindo. Não demoro nada." Alice, absorta em pintar um desenho de flores, apenas acenou que sim. Sebastiana caminhou rapidamente até a casa, subiu as escadas com passos leves para não fazer barulho e parou diante da porta do quarto, do casal. Respirou fundo. Sabia que estava prestes a ultrapassar uma linha perigosa. Invadir a privacidade dos patrões era motivo para demissão imediata. Mas a vida de Alice estava em jogo. Não havia escolha. Girou a maçaneta devagar. A porta não estava trancada. O quarto do casal era enorme, decorado em tons de branco e bege, com uma cama king size coberta por lençóis de linho importado, criados mudos espelhados e uma penteadeira carregada de produtos de beleza caríssimos. Do outro lado, uma porta dava acesso ao closet. Sebastiana entrou no closet e deparou-se com um espaço do tamanho de um quarto comum, repleto de roupas organizadas por cor, sapatos alinhados em prateleiras iluminadas e bolsas penduradas em suportes individuais. Havia pelo menos 20 bolsas ali, todas de grife, todas caríssimas. Seus olhos procuraram pela bolsa que Viviane usava no dia anterior. Era uma bolsa pequena, de couro preto com detalhes dourados. Encontrou-a pendurada no canto esquerdo. Com mãos trêmulas, pegou a bolsa
e abriu. Dentro havia os itens usuais: carteira de couro, chaves do carro, batom, lenços de papel, óculos escuros. Sebastiana revirou com cuidado, procurando pelo frasco. Nada. Experimentou abrir o bolso interno com zíper. Também vazio. O pânico começou a subir por sua garganta. E se Viviane tivesse levado o frasco com ela? E se tivesse escondido em outro lugar? Sebastiana estava prestes a desistir quando percebeu um compartimento secreto no fundo da bolsa, disfarçado sob o forro. Abriu-o com cuidado e lá estava. Um frasco pequeno de vidro âmbar, sem rótulo, contendo um líquido transparente. Com mãos trêmulas, Sebastiana tirou o frasco do compartimento e o segurou contra a luz. O líquido não tinha cor nem cheiro perceptível, mas quando inclinou o frasco levemente, percebeu que tinha uma consistência um pouco mais espessa que água. Era oleosa, como um xarope muito diluído. Precisava descobrir o que era aquilo. Mas como? Não podia simplesmente levar para analisar. Viviane perceberia a falta. Então, teve uma ideia arriscada, mas que poderia funcionar. Guardou o frasco de volta no compartimento secreto, exatamente como estava, fechou a bolsa e a recolocou no suporte. Depois, desceu correndo até a cozinha. Dona Irma havia chegado e estava preparando legumes para o almoço. Sobressaltou-se ao ver Sebastiana entrar apressada. Nossa, menina, que susto! Tá tudo bem? Tá sim, Dona Irma. Só vim pegar água. Sebastiana abriu um dos armários mais altos, onde Viviane guardava seus suprimentos especiais, e pegou o pote sem rótulo que continha o pó usado no mingau. Levou-o rapidamente para a despensa pequena que ficava nos fundos da cozinha, onde Dona Irma guardava mantimentos e produtos de limpeza. Ali, longe dos olhos curiosos, Sebastiana abriu o pote e cheirou novamente. O odor amargo estava presente, confirmando suas suspeitas. Pegou um saquinho plástico pequeno, que encontrou em uma gaveta, colocou 2 colheres do pó dentro e guardou no bolso do uniforme. Fechou o pote com cuidado, certificou-se de que estava exatamente como antes e o devolveu ao lugar. Seu coração batia tão forte que parecia que todos na casa poderiam ouvir, mas conseguira. Tinha uma amostra. Agora precisava descobrir o que fazer com ela. Voltou ao jardim, onde Alice continuava concentrada em seus desenhos. A menina havia pintado uma casa amarela com janelas azuis e um jardim cheio de flores coloridas. No centro do desenho, 2 figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena. Que lindo, Alice! Quem são essas pessoas aí? Sou eu e você, Tiabá, respondeu a menina com um sorriso tímido. A gente sempre tá junta. Sebastiana sentiu os olhos arderem de emoção. Abraçou Alice com força, escondendo as lágrimas que ameaçavam cair. Aquela criança doce e inocente confiava nela completamente, e Sebastiana faria qualquer coisa para honrar essa confiança. O dia seguiu seu curso habitual. Viviane voltou da academia por volta das 10h30, tomou um banho demorado, almoçou sozinha em seu quarto enquanto navegava pelo celular e saiu novamente no início da tarde para o que chamou de ensaio fotográfico para suas redes sociais. Henrique ligou do exterior por volta das 3h, uma ligação rápida para saber como estava a fazenda e se a filha estava bem. Sebastiana atendeu o telefone, já que Viviane estava fora. A voz de Henrique do outro lado da linha soava cansada, mas gentil. Sebastiana, como está a Alice? Ela tem se alimentado direito? Ela está comendo menos do que deveria, seu Henrique. Está muito cansada também. Acho que o senhor devia pensar em trazer ela para consulta quando voltar. Houve uma pausa do outro lado. Sebastiana quase pôde ouvir a preocupação crescendo na voz do patrão. Tá tão grave assim? A Viviane não me disse nada. A Viviane passa pouco tempo com ela, seu Henrique. Quem fica mesmo sou eu e a Dona Irma. E a gente tá preocupada sim. Mais uma pausa, mais longa. Sebastiana segurou o telefone com força, pensando se deveria dizer mais, se deveria plantar uma semente de suspeita. Mas era cedo demais. Ainda não tinha provas concretas. Tá bom, Sebastiana. Assim que eu voltar, levo ela no médico.
Cuida bem da minha menina, por favor. Você é quem eu mais confio nessa casa. Pode deixar, seu Henrique. Pode ficar tranquilo. Quando desligou, Sebastiana sentiu o peso da responsabilidade apertar ainda mais seu peito. Henrique confiava nela. Alice precisava dela. E Viviane era uma ameaça cada vez mais real e urgente. Naquela tarde, como de costume, Viviane preparou o mingau. Sebastiana assistiu discretamente, anotando mentalmente cada movimento. Viviane seguiu o mesmo ritual: pó do pote sem rótulo, leite quente, mexer bem. E então, o frasco do bolso da bolsa. Desta vez, Sebastiana conseguiu contar as gotas que Viviane pingou na mistura. Foram 4 gotas precisas, medidas com cuidado. Viviane levou o mingau para Alice, que tomou obedientemente como sempre fazia. Meia hora depois, a menina estava completamente apagada em um sono tão profundo que nem se mexia quando Sebastiana a tocava. Naquela noite, depois que toda a casa dormia, Sebastiana desceu até a cozinha novamente. Tinha um plano arriscado, mas que precisava executar. Pegou o saquinho plástico com a amostra do pó que havia coletado pela manhã e o escondeu no fundo de sua própria bolsa. No dia seguinte, que era quinta-feira e seu dia de folga, iria até a cidade. Conhecia um farmacêutico em Varginha, o Sr. Tobias, que havia sido colega de trabalho anos atrás, quando ela ainda morava em Três Pontas. Ele era discreto e confiável. Talvez pudesse ajudá-la a identificar aquela substância. Na manhã de quinta, Sebastiana acordou Alice mais cedo, deu seu banho e café da manhã e esperou Dona Irma chegar para ficar com a menina durante suas horas de folga. Alice ficou triste ao saber que a babá sairia por algumas horas. Você volta logo, tia-bá? Volto sim, princesa. Antes do almoço eu tô aqui. E vou trazer uma surpresa para você, tá bom? Alice sorriu, mas Sebastiana percebeu a ansiedade nos olhos da criança. Era como se Alice sentisse instintivamente que não estava segura sem a presença de Sebastiana. Pegou o ônibus que fazia a linha entre a fazenda e Varginha. O trajeto durava cerca de 40 minutos, passando por estradas de terra e pequenas propriedades rurais. Durante o caminho, Sebastiana ensaiou mentalmente o que diria ao Sr. Tobias. Precisava ser cuidadosa, não podia acusar abertamente, mas também precisava da verdade. A farmácia São Lucas ficava no centro de Varginha, em uma rua movimentada próxima à praça principal. Era um estabelecimento antigo, de piso de cerâmica branca e balcão de madeira escura, com prateleiras cheias de medicamentos e produtos de higiene. Sebastiana entrou e viu o Sr. Tobias atrás do balcão, usando seu jaleco branco impecável e óculos de leitura pendurados no pescoço. Tobias era um homem de quase 60 anos, cabelos grisalhos bem aparados, rosto bondoso marcado pelo tempo e pela experiência. Quando viu Sebastiana, seu rosto se iluminou em um sorriso genuíno. Sebastiana, que surpresa boa! Faz quanto tempo que a gente não se vê? Uns 2 anos. Quase 3, seu Tobias. Como o senhor está? Conversaram amenidades por alguns minutos, atualizando-se sobre a vida um do outro. Então, quando a loja ficou momentaneamente vazia, Sebastiana se aproximou do balcão e baixou a voz. Seu Tobias, eu preciso de um favor. É delicado e urgente. O farmacêutico percebeu a seriedade no tom de Sebastiana e ajustou os óculos, prestando atenção total. Pode falar, menina. O que está acontecendo? Sebastiana tirou o saquinho plástico do bolso e o colocou discretamente sobre o balcão. Preciso que o senhor me diga o que é esse pó. Só de olhar, só de cheirar. O senhor tem experiência, eu sei que consegue identificar. Tobias pegou o saquinho, abriu-o com cuidado e cheirou. Sua expressão mudou imediatamente. Ficou séria, preocupada. Pegou uma pitada do pó entre os dedos, esfregou, levou novamente ao nariz. Sebastiana, de onde você tirou isso? Não posso dizer ainda, seu Tobias, mas é importante, muito importante. O que é? O farmacêutico olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Depois inclinou-se sobre o balcão e sussurrou. Isso aqui é um benzodiazepínico triturado. Diazepam, se eu não me engano.
É um calmante forte, usado para ansiedade e insônia. Controlado, tem que ter receita médica. E essa quantidade aqui, Sebastiana, daria para sedar um adulto por horas. Se alguém tiver dando isso para criança... Ele não terminou a frase, mas não precisava. O horror estava estampado em seu rosto. Sebastiana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Suas piores suspeitas estavam confirmadas. Viviane não estava apenas negligenciando Alice. Estava drogando a menina deliberadamente, dia após dia, com doses que poderiam causar danos graves ou até permanentes. Seu Tobias, o senhor pode escrever isso? Colocar no papel o que é essa substância? Eu vou precisar de prova. Tobias hesitou apenas um segundo antes de pegar um bloco de receituário, arrancar uma folha e escrever com letra clara. A amostra analisada contém diazepam em forma pulverizada. Medicamento controlado, uso adulto, pode causar sedação profunda. Inadequado para crianças. Assinatura: Tobias Ferreira Santos, CRFMG 281147. Entregou o papel para Sebastiana junto com o saquinho plástico. Guarda isso com sua vida, menina. E se tiver criança envolvida, você precisa agir. Rápido. Esse tipo de coisa não pode continuar. Eu sei, seu Tobias, e eu vou agir. O senhor me conhece. Sabe que eu não ia inventar uma coisa dessas. Sei sim. E por isso tô te ajudando. Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. Até testemunho eu dou se for necessário. Sebastiana saiu da farmácia com as pernas trêmulas, mas com uma certeza absoluta no coração. Tinha prova. Tinha testemunha. Agora precisava de um plano para proteger Alice até que Henrique voltasse. Passou em uma loja de brinquedos e comprou uma boneca pequena de pano para Alice, cumprindo a promessa de trazer uma surpresa. Depois pegou o ônibus de volta para a fazenda, a cabeça trabalhando em velocidade máxima. Quando chegou por volta das 11h30, encontrou Dona Irma agitada na cozinha. Sebastiana, graças a Deus você voltou. A Alice está chorando faz meia hora pedindo por você. Não consegui acalmar ela de jeito nenhum. Sebastiana subiu correndo as escadas. No quarto, encontrou Alice sentada no chão, abraçada ao ursinho, lágrimas escorrendo pelo rostinho. Quando viu a babá, esticou os bracinhos. Tia Bá, pensei que você não ia mais voltar. Sebastiana pegou a menina no colo, abraçou-a com força, beijou seus cabelos. Eu sempre volto, meu amor. Sempre. Pode confiar. Mostrou a boneca de pano que havia comprado. Era uma bonequinha simples, de vestido florido e cabelos de lã. Mas Alice a abraçou, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ela é linda. Vou chamar ela de Esperança. Sebastiana sorriu através das lágrimas que ameaçavam cair. Esperança. Que nome perfeito. Era exatamente o que ambas precisavam naquele momento. O restante do dia transcorreu em relativa calma. Viviane saiu novamente, dessa vez para jantar com amigas em Alfenas, cidade vizinha, e só voltaria tarde da noite. Sebastiana aproveitou a ausência para passar tempo de qualidade com Alice. Brincaram no jardim, leram histórias, desenharam juntas. A menina estava mais animada do que nos últimos dias, como se a presença constante de Sebastiana a fortalecesse. À noite, depois de colocar Alice para dormir, Sebastiana desceu até a cozinha onde Dona Irma ainda estava terminando de lavar a louça do jantar. Josué, o caseiro, também estava ali, tomando um café enquanto conversava com a cozinheira sobre os preparativos para a colheita que se aproximava. Sebastiana decidiu que precisava de aliados. Não podia enfrentar aquela situação sozinha. Sentou-se à mesa e, com voz baixa, mas firme, contou tudo. Suas suspeitas, suas observações, a visita ao farmacêutico, a confirmação de que Alice estava sendo sedada. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Dona Irma levou as mãos ao rosto, os olhos marejados. Josué fechou as mãos em punhos, a mandíbula tensa de raiva contida. Eu sabia que tinha coisa errada, disse Dona Irma com voz embargada. Aquela mulher nunca prestou, mas fazer isso com uma criança indefesa, meu Deus do céu. Sebastiana, você tem que contar para o seu Henrique, disse Josué. Ele precisa saber o que está acontecendo debaixo do nariz dele. Eu sei. E vou contar.
Mas ele só volta daqui a 10 dias. E até lá a Alice está em perigo. Preciso da ajuda de vocês. Precisamos vigiar a Viviane, não deixar ela sozinha com a menina. E se acontecer alguma coisa grave, a gente age. Os três fizeram um pacto silencioso ali, naquela cozinha iluminada apenas pela luz amarelada da lâmpada sobre a mesa. Eram 3 funcionários simples, sem poder, sem influência. Mas tinham algo que Viviane não tinha: humanidade, compaixão e coragem para fazer o que era certo. Os dias seguintes foram de tensão constante. Sebastiana intensificou sua vigilância. Passou a dormir com a porta entreaberta, atenta a qualquer som vindo do quarto de Alice. Dona Irma começou a ficar mais tempo na cozinha, sempre por perto, caso Viviane tentasse preparar algo suspeito. Josué passou a dar voltas mais frequentes pela casa, sob o pretexto de verificar portas e janelas. Viviane não percebia nada. Continuava sua rotina de academia, sessões de fotos e reuniões intermináveis com a tal assessora de imprensa. Suas redes sociais continuavam ativas, com posts sobre vida saudável, autoestima e propósito, construindo uma imagem completamente falsa de quem ela realmente era. Mas Sebastiana notou uma mudança. Viviane parecia mais ansiosa, mais nervosa. Verificava o celular obsessivamente, mordia as unhas perfeitamente esmaltadas, tinha conversas sussurradas ao telefone que interrompia abruptamente quando percebia alguém por perto. Algo estava acontecendo. E Sebastiana tinha a sensação de que uma tempestade estava prestes a estourar sobre a fazenda Santa Clara. O domingo chegou com um céu carregado de nuvens cinzentas que anunciavam chuva. Faltavam apenas 7 dias para o retorno de Henrique, e a tensão na fazenda Santa Clara era quase palpável. Sebastiana acordou com um aperto no peito, aquela sensação indefinível de que algo ruim estava prestes a acontecer. Alice havia passado uma noite difícil, acordando várias vezes chorando por causa de pesadelos. Sebastiana ficara ao seu lado a noite inteira, acalmando-a, cantando canções de ninar baixinho, segurando sua mãozinha pequena até que ela voltasse a dormir. Mas a cada vez que a menina despertava, estava mais confusa, mais assustada, como se não soubesse mais distinguir o que era real do que era sonho. Pela manhã, quando Sebastiana foi acordá-la para o café, Alice estava com febre. Sua testinha queimava e ela tremia sob o lençol fino. A babá sentiu o pânico subir por sua garganta. Chamou Dona Irma, que subiu rapidamente com uma bacia de água morna e compressas. Essa menina está ardendo em febre. Sebastiana, a gente precisa levar ela para o hospital. Espera, Dona Irma. Deixa eu tentar baixar a febre primeiro. Se a gente levar agora, a Viviane vai surtar e pode atrapalhar tudo. As duas trabalharam juntas, fazendo compressas, dando antitérmico infantil que havia no armário de remédios do quarto de Alice. Aos poucos, a temperatura começou a ceder. Alice abriu os olhinhos, ainda embaçados pela febre, e olhou para Sebastiana. Tia Bá, tô com medo. Medo de quê, meu amor? Não sei. Só tenho medo. Sebastiana abraçou a menina, escondendo suas próprias lágrimas. Alice estava sentindo o perigo, mesmo sem conseguir entendê-lo ou nomeá-lo. O instinto de sobrevivência daquela criança pequena e frágil estava alertando que algo estava terrivelmente errado. Viviane apareceu no quarto por volta das 10 da manhã, ainda de roupão de seda, o cabelo despenteado, expressão de irritação no rosto. Que barulho é esse? Não consigo dormir com vocês conversando alto. A menina teve febre alta durante a noite, explicou Sebastiana, mantendo a voz calma. Já abaixou, mas ela está fraquinha. Viviane se aproximou da cama, mas não tocou em Alice. Apenas olhou para a enteada com uma expressão que mesclava impaciência e algo mais sombrio que Sebastiana não conseguiu identificar completamente. Deve ser só uma gripe. Dá o remédio e deixa ela descansar. Não precisa fazer tanto drama. E saiu do quarto sem olhar para trás, os chinelos de pelúcia arrastando pelo corredor. Sebastiana e Dona Irma trocaram um olhar carregado de significado. A indiferença de Viviane diante do sofrimento de Alice não era apenas negligência,
Era algo mais cruel, mais calculado, como se ela não se importasse se a menina piorasse, como se, na verdade, isso fosse exatamente o que ela queria. O dia arrastou-se pesadamente. Alice ficou na cama, febril e desanimada, com Sebastiana ao seu lado o tempo todo. Viviane trancou-se em seu quarto, fazendo ligações intermináveis que Sebastiana conseguia ouvir através das paredes. A voz dela oscilava entre suplicante e irritada, mas as palavras eram abafadas demais para serem compreendidas. No final da tarde, quando o céu finalmente rompeu em chuva forte, Viviane saiu de seu quarto, vestida de forma mais casual que o habitual. Calça jeans, blusa simples, cabelo preso em um coque desleixado. Carregava uma bolsa grande de viagem e tinha uma expressão tensa no rosto. Vou passar a noite na casa da minha mãe em Alfenas, anunciou para ninguém em particular. Ela não está bem de saúde e precisa de mim. Sebastiana, que estava na cozinha preparando um chá para Alice, ergueu os olhos surpresa. Era a primeira vez que Viviane mencionava algo sobre a mãe, ou demonstrava qualquer tipo de preocupação genuína com alguém. A senhora precisa de alguma coisa antes de ir? Perguntou Sebastiana, mantendo o tom neutro. Não. Só cuida direito da Alice. E não me ligue a menos que seja extremamente necessário. Minha mãe não pode ficar estressada. Viviane pegou as chaves do carro e saiu sob a chuva torrencial, sem se despedir de mais ninguém. O som do motor se afastando trouxe um alívio imediato para Sebastiana. Com Viviane longe, Alice estaria segura ao menos por uma noite. Mas esse alívio durou pouco. Por volta das 8 da noite, quando Sebastiana estava lendo uma história para Alice, que finalmente parecia mais calma e com a febre controlada, o celular de Sebastiana vibrou. Era uma mensagem de Josué, o caseiro. Vem aqui na garagem, urgente. Sebastiana pediu para Dona Irma ficar com Alice e desceu rapidamente. Encontrou Josué na garagem lateral da casa, segurando um saco plástico comum de supermercado. O que foi, Josué? O caseiro tinha uma expressão grave no rosto envelhecido. Achei isso no lixo da Viviane. Ela jogou fora antes de sair, mas ficou na garagem porque o caminhão do lixo só passa amanhã. Acho que você precisa ver. Sebastiana pegou o saco e abriu. Dentro havia embalagens vazias de medicamentos, todas controladas, diazepam, clonazepam, zolpidem. Pelo menos 6 caixas diferentes, todas com receitas em nome de Viviane. Todas adquiridas em farmácias diferentes ao longo dos últimos meses. E mais perturbador, havia seringas de dosagem, copos medidores e uma anotação manuscrita em um pedaço de papel amassado. Sebastiana alisou o papel e leu a anotação. Era a letra de Viviane, sem dúvida. Aumentar dose gradualmente. Sintomas devem parecer naturais, nenhuma suspeita. O sangue de Sebastiana gelou. Aquilo não era apenas negligência, não era apenas um comportamento errado, era premeditado. Viviane estava seguindo um plano, documentando seus passos, calculando como fazer Alice piorar de forma que parecesse natural. Josué, a gente precisa guardar isso. É prova. Não pode jogar fora de jeito nenhum. Já separei. Tá tudo guardado no meu quarto, trancado. Sebastiana, essa mulher, é perigosa. A gente não pode esperar o seu Henrique voltar. Tem que agir agora. Sebastiana sabia que Josué estava certo. Mas agir como? Chamar a polícia sem mais provas? Viviane era rica, influente, tinha advogados. Sebastiana era apenas uma babá. Quem acreditaria nela? Deixa eu pensar, Josué. Amanhã de manhã a gente conversa de novo. Por enquanto, fica de olho. Se a Viviane voltar antes do esperado, me avisa. Sebastiana voltou para o quarto de Alice com o coração pesado. A menina estava dormindo, finalmente tranquila, com a boneca Esperança abraçada contra o peito. Dona Irma tinha ficado ali, fazendo crochê em uma poltrona ao lado da cama, vigilante como uma avó zelosa. Ela dormiu, coitadinha. Tá exausta. Sebastiana sentou-se na outra poltrona e, pela primeira vez desde que tudo começara, permitiu-se chorar. Chorou baixinho para não acordar Alice, mas chorou com a angústia de quem carrega um peso grande demais para suportar sozinha. Dona Irma largou o crochê e segurou a mão de Sebastiana. Não chora não, menina.
Você está fazendo tudo certo. Deus está vendo sua luta. E essa menina, olha para ela, está viva por sua causa. Você é anjo da guarda dela. Sebastiana enxugou as lágrimas e olhou para Alice dormindo. Dona Irma tinha razão. Não era hora de desmoronar. Era hora de ser forte. A noite passou lentamente. Sebastiana dormiu sentada na poltrona, acordando a cada pequeno ruído. Alice teve mais um episódio de febre por volta das 3 da madrugada, mas mais leve dessa vez. Sebastiana tratou com compressas e carinho, e a menina voltou a dormir. Quando amanheceu segunda-feira, o céu estava limpo e o sol brilhava forte, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse existido. Sebastiana ajudou Alice com o banho e o café da manhã. A menina ainda estava fraca, mas a febre havia passado completamente. Por volta das 10 da manhã, o celular de Sebastiana tocou. Era Viviane. Sebastiana, vou ficar mais um dia aqui. Minha mãe está pior do que eu pensava. Cuida da Alice. E desligou antes que Sebastiana pudesse responder. Dona Irma, que estava por perto e ouviu a conversa, balançou a cabeça. Essa mulher não tem mãe doente nenhuma. Tá fugindo, isso sim. Deve estar com o rabo preso em alguma coisa. Sebastiana começava a pensar a mesma coisa. O comportamento de Viviane nas últimas semanas tinha sido cada vez mais errático. As idas frequentes à cidade, as reuniões misteriosas, os telefonemas sussurrados. Havia algo mais acontecendo além do que Sebastiana conseguia ver. Decidiu usar a ausência de Viviane para investigar mais. Esperou até o meio-dia, quando Alice estava dormindo sua soneca da tarde sob os cuidados vigilantes de Dona Irma, e voltou ao quarto do casal. Dessa vez, procurou com mais atenção. Abriu gavetas, verificou armários, procurou em lugares menos óbvios, e no fundo de uma caixa de sapatos luxuosa, escondida no canto mais alto do closet, encontrou algo que mudou tudo. Era uma apólice de seguro de vida. Em nome de Alice, Sebastiana pegou o documento com mãos trêmulas e leu. A apólice tinha sido contratada havia 3 meses, logo depois que Henrique viajara para o exterior pela primeira vez. O valor segurado era alto, 2 milhões de reais, e a beneficiária, em caso de falecimento de Alice, era Viviane. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram com uma clareza terrível e nauseante. Viviane não estava apenas negligenciando Alice ou tentando se livrar do incômodo de cuidar de uma criança com necessidades especiais. Ela tinha um plano muito mais sinistro. Estava envenenando Alice lentamente, criando uma aparência de morte natural, causada por complicações de saúde de uma criança frágil, e lucraria milhões com isso. Sebastiana sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na prateleira de sapatos para não cair. A maldade, a crueldade, a premeditação fria daquele plano era algo que ultrapassava sua compreensão. Como alguém poderia fazer isso com uma criança indefesa? Fotografou o documento com seu celular, certificando-se de que todos os detalhes estavam legíveis. Depois, guardou tudo de volta exatamente como estava e saiu do quarto. Precisava de ajuda profissional. Não podia mais esperar. Desceu até a cozinha onde Josué estava tomando café com Dona Irma. Os dois perceberam imediatamente a expressão de Sebastiana. "O que foi?" perguntou Dona Irma, alarmada. Sebastiana mostrou a foto no celular. Explicou sobre a apólice, sobre o plano de Viviane. Quando terminou, um silêncio pesado tomou conta da cozinha. Foi Josué quem falou primeiro, a voz tremendo de raiva contida. "Essa desgraçada vai pagar. Sebastiana, liga para o seu Henrique agora. Não importa onde ele esteja, o que ele estiver fazendo. Ele precisa saber." Sebastiana concordou. Pegou seu celular e discou o número de Henrique. Tocou várias vezes antes de cair na caixa postal. Ela deixou um recado, tentando manter a voz firme. "Seu Henrique, é a Sebastiana, por favor, me ligue urgente. É sobre a Alice. É muito, muito importante." Tentou mais 2 vezes ao longo da tarde, sem sucesso. A angústia crescia a cada hora que passava. Henrique estava viajando pela Ásia, em fusos horários completamente diferentes, fechando contratos importantes. Provavelmente estava em reuniões ou com o celular desligado.
Alice acordou da soneca ainda fraca, mas mais animada que pela manhã. Sebastiana preparou um lanche leve para ela. Um pão de queijo pequeno e suco de laranja. A menina comeu devagar, mas comeu. E pela primeira vez em dias, pediu para brincar no jardim. Sebastiana a levou, acomodou sob a sombra da mangueira e sentou ao seu lado. Alice brincava com a boneca Esperança, criando historinhas inocentes sobre aventuras e amizades. Havia algo tocante em ver aquela criança, tão fragilizada e maltratada, ainda capaz de criar mundos de fantasia, onde o bem vencia e todos eram felizes. Tiabá, quando meu pai voltar, ele vai ficar mais tempo em casa? Perguntou Alice de repente. A pergunta pegou Sebastiana de surpresa. Acho que sim, meu amor. Por que você pergunta? Porque eu sinto falta dele. E tenho medo quando ele vai embora. Medo de... Quê? Alice ficou quieta por um momento, olhando para a boneca em suas mãos. Não sei explicar. Só tenho medo. Sebastiana abraçou a menina, sentindo o coração se partir. Alice sabia, mesmo sem entender completamente, que estava em perigo. Seu instinto de sobrevivência estava gritando, mas ela era pequena demais para compreender ou se defender sozinha. Seu pai te ama muito, Alice, e eu também te amo. A gente vai cuidar de você, pode confiar. Eu sei, Tiabá, você é a pessoa que mais me ama no mundo inteiro. Sebastiana precisou de todo o seu autocontrole para não desmoronar ali mesmo. Aquela declaração singela e pura vinda de uma criança de 4 anos era ao mesmo tempo a coisa mais linda e mais triste que ela já havia ouvido. Naquela noite, Sebastiana não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama de seu pequeno quarto, olhando para o teto, o telefone ao lado caso Henrique ligasse. Pensou em tudo que havia descoberto, em todas as provas que tinha reunido. Pensou na maldade de Viviane, na inocência de Alice, na responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Por volta das 2 da madrugada, ouviu um carro chegando. Levantou-se rapidamente e olhou pela janela. Era o carro de Viviane. Ela estava voltando. Sebastiana sentiu o coração acelerar. Desceu as escadas em silêncio e posicionou-se em um canto escuro do corredor, de onde podia ver a entrada principal. Viviane entrou na casa silenciosamente, tentando não fazer barulho. Estava diferente. O cabelo despenteado, a roupa amarrotada, a maquiagem borrada. Parecia ter chorado. Ela subiu direto para seu quarto, trancou-se lá dentro. Sebastiana ouviu sons de objetos sendo movidos, gavetas sendo abertas e fechadas. Depois, silêncio. Voltou para seu quarto, mas deixou a porta entreaberta e ficou alerta. Alguma coisa havia mudado. Viviane estava diferente, mais desesperada. E isso a tornava ainda mais perigosa. A terça-feira amanheceu com um calor abafado, que prenunciava mais chuva. Alice acordou pedindo pela madrasta, o que surpreendeu Sebastiana. A menina raramente perguntava por Viviane. Cadê a tia Vivi? Ela está dormindo ainda, meu amor. Chegou tarde ontem. Mas Alice insistiu. Queria ver a madrasta. Sebastiana, relutante, levou a menina até a porta do quarto do casal e bateu levemente. Viviane abriu a porta usando um roupão de seda, o rosto sem maquiagem revelando olheiras profundas e uma palidez que não combinava com a imagem sempre impecável que ela cultivava. O que foi? Alice quer te ver. Viviane olhou para a enteada como se estivesse vendo um estranho. Havia algo em seus olhos, uma mistura de culpa e determinação que fez Sebastiana segurar Alice com mais força. Não tô bem, Alice. Depois a gente conversa. E fechou a porta na cara das duas. Alice não chorou, não reclamou. Apenas baixou a cabecinha e segurou firme na mão de Sebastiana. Estavam descendo as escadas quando o celular de Sebastiana finalmente tocou. Era Henrique. Sebastiana, recebi suas mensagens, tá tudo bem? A Alice tá bem? Sebastiana olhou para a menina ao seu lado, para a porta fechada do quarto de Viviane lá em cima, para o corredor silencioso que guardava tantos segredos terríveis. Não, seu Henrique, não tá tudo bem. E eu preciso contar tudo para o senhor. Agora. Sebastiana levou Alice para o jardim e pediu que Dona Irma ficasse com ela por alguns minutos.
Precisava de privacidade para aquela conversa. Trancou-se em seu pequeno quarto, sentou-se na cama com o coração disparado e segurou o celular com força. Do outro lado da linha, a voz de Henrique soava preocupada, mas distante, atravessada pelos quilômetros que os separavam. Sebastiana, o que está acontecendo? Ah, Alice está doente? Sebastiana respirou fundo. Era o momento. Não havia mais volta. Seu Henrique, o senhor precisa me ouvir com atenção. E, por favor, não interrompa até eu terminar. É sobre a Alice e sobre a Viviane. Durante os próximos 20 minutos, Sebastiana contou tudo. Cada observação, cada suspeita, cada descoberta. Falou sobre o emagrecimento progressivo de Alice, sobre as olheiras, sobre a sonolência excessiva. Contou sobre o mingau especial, sobre o pó sem rótulo, sobre o frasco misterioso. Relatou sua ida ao farmacêutico, a confirmação de que era diazepam, os medicamentos controlados encontrados no lixo. E, finalmente, revelou a descoberta mais devastadora: a apólice de seguro de vida em nome de Alice, com Viviane como beneficiária. O silêncio do outro lado da linha era absoluto. Sebastiana quase podia sentir o choque, a descrença, a raiva crescendo em Henrique. Quando ela terminou, houve uma pausa longa. Depois a voz de Henrique soou diferente, rouca, trêmula, carregada de uma emoção que ele lutava para controlar. Sebastiana, você está me dizendo que a Viviane está tentando fazer mal para minha filha? Está tentando matar ela? Sebastiana fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu tenho todas as provas, seu Henrique. Fotos, documentos, testemunhas. Eu não inventaria uma coisa dessas. A Alice está em perigo, perigo real. Houve um barulho do outro lado, como se Henrique tivesse socado algo. Depois, sua voz voltou, agora firme e determinada. Eu estou pegando o primeiro voo de volta. Mas vai demorar pelo menos 20 horas até eu chegar aí. Sebastiana, você precisa proteger minha filha. Não deixe a Viviane perto dela. Nem um segundo. Nem que você tenha que trancar a porta do quarto. Você me entendeu? Eu entendi, seu Henrique. Pode confiar em mim. Eu dou minha vida pela Alice se for preciso. Eu sei disso. E eu nunca vou esquecer o que você está fazendo. Fica com ela. E se acontecer qualquer coisa, você liga para a polícia. Não hesita. A vida da minha filha vale mais que qualquer escândalo ou reputação. Sebastiana desligou o telefone com uma mistura de alívio e pavor. Henrique sabia. Estava voltando. Mas 20 horas era uma eternidade. 20 horas nas quais Viviane, se descobrisse que estava sendo desmascarada, poderia fazer algo desesperado. Desceu até o jardim onde Alice brincava sob os cuidados de Dona Irma. Reuniu a cozinheira e Josué e contou sobre a conversa com Henrique. Os três fizeram um novo pacto. Não deixariam Alice sozinha nem por um segundo. Fariam turnos, se necessário. A menina dormiria com Sebastiana trancada no quarto. Ninguém que não fosse de confiança chegaria perto dela. O dia transcorreu em tensão crescente. Viviane não saiu de seu quarto durante toda a manhã. Por volta do meio-dia, desceu para a cozinha vestindo um conjunto elegante de calça e blazer, maquiagem impecável, cabelo escovado. Parecia ter recuperado sua compostura habitual. Sebastiana, prepare a Alice. Vou levá-la ao médico em Varginha hoje à tarde. Sebastiana sentiu o sangue gelar. Viviane nunca, em um ano inteiro, havia se oferecido para levar Alice ao médico. Por que agora? Porque justamente agora. Ela não precisa ir ao médico. Seu Henrique já marcou uma consulta para quando ele voltar. Viviane virou-se lentamente e havia algo perigoso em seus olhos claros. Eu não perguntei sua opinião. Eu disse que vou levá-la. A menina está doente, está emagrecendo, precisa de um médico. Ou você está querendo impedir que ela receba tratamento? Era uma armadilha verbal e Sebastiana sabia. Se recusasse, Viviane poderia alegar negligência. Se concordasse, estaria entregando Alice nas mãos de quem queria prejudicá-la. O Sr. Henrique pediu para esperar ele voltar. Ele está voltando mais cedo, chega amanhã de manhã. Foi uma mentira deliberada, mas necessária. Viviane não podia saber que ainda faltavam 20 horas. A expressão de Viviane mudou sutilmente. Surpresa, depois cálculo,
depois algo que parecia pânico mal disfarçado. Ele está voltando amanhã por quê? Ele não disse nada. Ele ligou hoje cedo. Tá preocupado com a Alice. Viviane ficou parada por um momento, processando a informação. Então, sem dizer mais nada, virou-se e subiu as escadas de volta para seu quarto. Sebastiana ouviu a porta se fechar com força. Dona Irma, que havia presenciado tudo da despensa, saiu com o rosto pálido. Essa mulher está planejando alguma coisa. Eu senti, Sebastiana. Ela está desesperada. Eu sei. Por isso a gente não pode baixar a guarda nem um minuto. A tarde passou devagar, cada minuto parecendo uma hora. Alice estava mais animada, brincando com suas bonecas, desenhando, contando histórias para Sebastiana. Era como se a menina também sentisse que algo estava mudando, que uma proteção mais forte a envolvia. Por volta das 5 da tarde, Viviane desceu novamente. Estava diferente mais uma vez, sem maquiagem, cabelos presos de qualquer jeito, roupas casuais. Carregava uma bolsa pequena. Vou sair. Preciso resolver algumas coisas na cidade. Volto para jantar. E saiu pela porta dos fundos, pegando o carro e desaparecendo pela estrada de terra que cortava os cafezais. Assim que o som do motor sumiu na distância, Josué apareceu na cozinha com expressão grave. Segurei ela mais cedo no estacionamento. Ela estava jogando mais lixo fora. Eu peguei antes que ela levasse para a caçamba. Vocês precisam ver isso. Josué tinha outro saco plástico e dentro dele, Sebastiana encontrou coisas que a fizeram sentir náusea. Mais embalagens de medicamentos vazias, mas também papéis impressos com pesquisas na internet sobre dosagens letais, sobre sintomas de overdose, sobre como fazer uma situação parecer acidental. E mais perturbador, um rascunho de carta endereçada a Henrique, nunca enviada, na qual Viviane ensaiava o papel de viúva devastada pela perda da enteada. Era a prova final, definitiva e irrefutável. Viviane não estava apenas negligenciando Alice. Tinha um plano detalhado, estudado, frio, e pelo que aqueles papéis sugeriam, ela estava se preparando para acelerar o processo. Talvez porque as contas estavam apertadas, talvez porque estava desesperada por dinheiro, ou talvez simplesmente porque era capaz de uma crueldade que ultrapassava qualquer compreensão humana normal. Sebastiana fotografou tudo com mãos trêmulas. Guardou as evidências em um lugar seguro no quarto de Josué, e então tomou uma decisão. Josué, eu vou ligar para a polícia. Não posso esperar o seu Henrique chegar. Se ela voltar e tentar fazer alguma coisa com a Alice, pode ser tarde demais. Josué concordou. Sebastiana pegou o telefone e discou para a delegacia de Varginha. Atendeu um escrivão de plantão que a ouviu com paciência inicial, que logo se transformou em atenção total quando ela começou a descrever as evidências. A senhora tem essas provas aí com a senhora? Tenho. Fotos, documentos, testemunhas. E a própria criança como prova viva do que está acontecendo. A senhora pode trazer a menina aqui para a delegacia? Seria mais seguro. Sebastiana pensou rapidamente. Se levasse Alice até a cidade, Viviane poderia voltar e criar uma história, alegar sequestro, manipular a situação. O senhor pode mandar uma viatura aqui? É a Fazenda Santa Clara, na estrada do Alto da Serra. Eu não quero correr o risco de tirar a menina daqui e encontrar a madrasta no caminho. Houve uma pausa, sussurros ao fundo, alguém assumindo o telefone. Uma nova voz, mais autoritária, assumiu a ligação. Aqui é o delegado Moreira. A senhora está fazendo uma acusação muito grave. Entende que pode ter consequências se estiver mentindo? Sebastiana sentiu a indignação queimar em seu peito. Eu sei exatamente o que estou fazendo, delegado. E eu não estaria arriscando meu emprego, minha reputação e minha vida se não tivesse certeza absoluta. A Alice Tavares, 4 anos, está sendo envenenada pela madrasta há meses. Eu tenho provas. E se o senhor não vier, eu vou direto para os jornais, para as redes sociais, para onde for necessário para proteger essa criança. O tom de Sebastiana, firme e desesperado ao mesmo tempo, deve ter convencido o delegado. Tá bem, vou mandar uma viatura aí, mas vai demorar uns 40 minutos. É longe. Sebastiana desligou
e voltou correndo para o quarto onde Alice brincava sob os cuidados de Dona Irma. Pegou a menina no colo e a abraçou com força. Tia Bá, por que você está tremendo? Perguntou Alice, tocando o rosto de Sebastiana com sua mãozinha pequena. É que eu te amo muito, meu amor. Muito, muito mesmo. Eu também te amo, Tia Bá. Você é minha heroína. Os 40 minutos de espera foram os mais longos da vida de Sebastiana. Ela ficou no quarto com Alice, trancada por dentro, enquanto Josué e Dona Irma montavam guarda na parte de baixo da casa. Cada barulho era um sobressalto. Cada minuto que passava aumentava a possibilidade de Viviane voltar antes da polícia chegar. Mas a sorte dessa vez estava do lado certo. Às 6h20 da tarde, uma viatura da polícia entrou pela porteira da fazenda Santa Clara. Sebastiana viu pela janela e sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Desceu correndo, carregando Alice no colo, e encontrou 2 policiais na porta. Um homem mais velho, corpulento, de bigode grisalho, e uma mulher jovem, de expressão séria e atenta. "A senhora é a Sebastiana?" perguntou o policial mais velho. "Sou eu, e essa é a Alice. Por favor, entrem. Eu tenho tudo para mostrar para os senhores." Durante a próxima meia hora, Sebastiana apresentou cada pedaço de evidência que havia coletado. Mostrou as fotos dos medicamentos, a análise do farmacêutico Tobias confirmando o diazepam, a apólice de seguro, os papéis encontrados no lixo, suas próprias anotações detalhadas. Dona Irma e Josué confirmaram tudo como testemunhas. Os policiais ouviam com expressões cada vez mais graves. A policial mulher pegou Alice no colo e a examinou com cuidado, notando a magreza excessiva, as olheiras, a fragilidade. "Essa criança precisa de atendimento médico imediato", disse ela. "Vou chamar o SAMU." Nesse exato momento, ouviram o som de um carro chegando. Sebastiana sentiu o coração parar. Era Viviane. A madrasta entrou pela porta dos fundos carregando sacolas de compras, aparentemente tranquila, mas congelou ao ver a viatura policial parada na frente da casa e os uniformizados na sala. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, tentando manter a voz firme. O policial mais velho deu um passo à frente. "A senhora é Viviane Tavares?" "Sou. E gostaria de saber por que tem polícia na minha casa. Recebemos uma denúncia grave envolvendo maus tratos à criança Alice Tavares. A senhora vai precisar nos acompanhar para prestar esclarecimentos." Viviane olhou ao redor, viu Sebastiana segurando Alice, viu as evidências espalhadas sobre a mesa, viu Dona Irma e Josué como testemunhas. E então sua máscara caiu completamente. "Isso é ridículo. É essa empregada aí que inventou tudo. Ela quer me prejudicar, quer o meu lugar, quer ficar com meu marido. Tô sendo vítima de uma armação." Mas sua voz soava histérica, desesperada, e quando a policial mostrou a ela as fotos dos medicamentos, a apólice de seguro, os papéis com pesquisas sobre dosagens letais, Viviane empalideceu visivelmente. "Eu posso explicar tudo isso. Então explica na delegacia. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio, mas tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora." Viviane tentou argumentar, ameaçou processar todo mundo, gritou sobre seus direitos e seus advogados. Mas quando os policiais começaram a colocar as algemas, ela desmoronou. Caiu de joelhos no chão da sala, chorando, gritando que não tinha escolha, que estava afundada em dívidas, que precisava do dinheiro, que Alice era um peso que ela não aguentava mais carregar. Foi uma confissão completa, testemunhada por todos os presentes. A máscara de influenciadora perfeita, de madrasta dedicada, de esposa exemplar, se desfez completamente, revelando uma mulher desesperada, egoísta e capaz das piores atrocidades para conseguir o que queria. Alice, ainda no colo de Sebastiana, assistiu a tudo com seus olhos grandes e assustados. Sebastiana cobriu o rosto da menina contra seu ombro, protegendo-a daquela cena perturbadora. Viviane foi levada pela polícia. A ambulância do SAMU chegou minutos depois e os paramédicos examinaram Alice. Confirmaram sinais de intoxicação crônica, desnutrição e trauma psicológico. Recomendaram internação imediata para observação e tratamento. Sebastiana
Foi com Alice na ambulância, segurando sua mãozinha durante todo o trajeto até o hospital de Varginha. No hospital, médicos e enfermeiros cuidaram da menina com dedicação e carinho. Coletaram amostras de sangue que mais tarde confirmariam níveis alarmantes de benzodiazepínicos em seu organismo. Henrique chegou na manhã seguinte, desembarcando de um voo internacional e vindo direto do aeroporto para o hospital sem nem passar em casa. Quando entrou no quarto onde Alice estava internada e viu sua filha pequena e frágil na cama hospitalar, com soro no braço e Sebastiana sentada ao lado segurando sua mão, o homem forte e bem-sucedido desmoronou completamente. Ele abraçou a filha com cuidado para não machucar, chorando como Sebastiana nunca havia visto um homem chorar. Depois, abraçou Sebastiana também, sussurrando agradecimentos entrecortados por soluços. Você salvou minha filha. Você salvou o que eu tenho de mais precioso no mundo. Sebastiana também chorava, mas eram lágrimas de alívio. Estava tudo terminado. Alice estava segura. A verdade havia vencido. Os dias seguintes foram uma mistura de procedimentos legais, exames médicos e recuperação. Viviane foi formalmente acusada de tentativa de assassinato premeditado, fraude de seguro e maus tratos à criança. As provas eram irrefutáveis. Sua prisão preventiva foi decretada. A história vazou para a imprensa e se tornou um escândalo regional. A influenciadora perfeita revelada como uma criminosa fria. Os seguidores nas redes sociais que antes a idolatravam, agora a condenavam. Seus perfis foram desativados, seus patrocínios cancelados, sua imagem completamente destruída. Alice passou 2 semanas no hospital, se recuperando física e emocionalmente. Sebastiana nunca saiu do lado dela, dormindo em uma poltrona desconfortável, mas recusando-se a deixar a menina sozinha por um segundo. Quando finalmente receberam alta, Henrique levou Alice e Sebastiana de volta para a fazenda Santa Clara. Mas a casa estava diferente agora. Havia uma leveza no ar, como se um peso terrível tivesse sido removido. Henrique fez mudanças imediatas. Cancelou suas viagens e decidiu que ficaria mais tempo em casa, acompanhando pessoalmente a recuperação de Alice. Contratou uma equipe de terapeutas para ajudar a menina a processar o trauma. E mais importante, reconheceu oficialmente que Sebastiana era muito mais que uma empregada. Era a pessoa que havia salvado sua família. Meses depois, Alice estava irreconhecível. Havia ganhado peso, suas bochechas voltaram a ter cor, os olhos brilhavam novamente com curiosidade e alegria. Continuava usando suas muletas coloridas, mas agora andava com mais confiança, mais força. Seu sorriso, antes tão raro, aparecia constantemente. Sebastiana continuou como babá, mas agora com um salário digno de sua dedicação e um quarto melhor, reformado especialmente para ela. Mais que isso, tinha o respeito e o carinho genuíno de Henrique e Alice. O julgamento de Viviane aconteceu quase 1 ano depois dos eventos. Sebastiana testemunhou, assim como Dona Irma, Josué e o farmacêutico Tobias. As provas eram tão abundantes e contundentes que a defesa mal teve o que argumentar. Viviane foi condenada a 15 anos de prisão. Na manhã seguinte ao julgamento, Sebastiana estava no jardim com Alice, brincando sob a sombra da mangueira centenária. A menina, agora com 5 anos, contava uma história sobre princesas e heroínas para sua boneca Esperança. Tia Bá, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Igual eu? Por quê, meu amor? Porque você é corajosa. Você me salvou quando ninguém mais viu que eu precisava ser salva. Sebastiana abraçou a menina, os olhos marejados. Todas as noites sem dormir, todo o medo, toda a coragem que precisou reunir, tudo havia valido a pena. Porque ali, naquele abraço, estava a prova viva de que fazer o certo mesmo quando é difícil, mesmo quando parece impossível, sempre vale a pena. Henrique observava as duas da varanda, um sorriso suave no rosto. Ele havia aprendido lições dolorosas sobre confiar nas pessoas erradas e ignorar as certas. Mas também havia aprendido sobre perdão, sobre recomeços e sobre valorizar quem realmente importa.
A fazenda Santa Clara continuou a prosperar. Os cafezais produziram a melhor safra em anos, mas o maior cultivo naquela propriedade não era de grãos, era de amor, de proteção, de segundas chances. E sempre que alguém perguntava a Henrique como Alice havia sobrevivido a tanta adversidade, ele respondia com lágrimas de gratidão nos olhos. Porque alguém que eu subestimei teve a coragem de fazer o que era certo. Porque uma mulher simples mostrou-se gigante quando foi preciso. Porque Sebastiana não desistiu da minha filha, mesmo quando tudo e todos pareciam conspirar contra ela. E Alice, ouvindo essas palavras, sempre corria para abraçar Sebastiana, sussurrando baixinho: minha heroína. E Sebastiana, segurando aquela criança que amava como se fosse sua própria filha, sabia que havia cumprido seu propósito. Não era apenas uma babá, era uma guardiã, uma protetora, uma mulher que, quando confrontada com o mal, escolheu a coragem. E essa escolha fez toda a diferença. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Alice e Sebastiana tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com a coragem dessa mulher simples que enfrentou o impossível para proteger uma criança indefesa, deixe seu like. Inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam a força do amor, a importância da coragem e o poder de fazer o que é certo mesmo quando tudo parece perdido. A próxima história já está te esperando. Até lá, lembre-se, às vezes os verdadeiros heróis são aqueles que ninguém nota, até que seja tarde demais. Te esperamos no próximo episódio.